Olá, o Porto Alegre em Debate está no ar. Eleições Municipais 2024. No dia 6 de outubro, cerca de 1.096.000 eleitores da capital gaúcha devem ir às urnas para escolher o novo prefeito e eleger os 35 novos vereadores aqui da Câmara Municipal. Caso nenhum candidato ao passo obtenha 50% dos votos mais um no primeiro turno, será realizado o segundo turno no dia 27 de outubro. Diferentemente dos anos anteriores, desta vez o foco das discussões está em torno do sistema de proteção contra enchentes e alagamentos. Para debater as prioridades do eleitorado, mudanças em relação a eleições passadas e as futuras conjunturas políticas, a gente recebe aqui no nosso estúdio Alisson Centeno, doutor em Ciências Sociais e pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Ciência Política da PUC-RS. Fábio Hoffmann, cientista político e consultor eleitoral. E Cláudio Preza, cientista político e professor da Escola de Direito da PUC-RS. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Obrigado. Então, pessoal, esta eleição ela tem um diferencial. Devido à tragédia climática que aconteceu no mês de maio, a prioridade do eleitorado ela ficou em torno da questão do sistema de proteção contra enchentes e alagamentos de Porto Alegre. Inclusive, foi realizada uma pesquisa pela consultoria Quest, que detectou que 33% dos entrevistados aqui pela companhia em Porto Alegre apontaram este tema como a prioridade. Em segundo lugar, apareceu a questão do atendimento de saúde no município com 13%. Em terceiro, a segurança pública com 12%, seguido da questão dos cuidados com as ruas, 9%, e infraestrutura, 7%. A educação, que nos anos anteriores estava ali no topo, apareceu com cerca de 5%. Bom, essa pesquisa ela foi encomendada, né, pelo Grupo RBS, foi feita pela Quest, com cerca de 900 pessoas utilizando um questionário estruturado entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro ela é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Bom, a pesquisa ela foi registrada no TSE sobre o protocolo RS-09561/2024. Professor Alisson, qual a tua percepção, como o senhor vê essa questão da enchente que teve aqui, que atingiu diversos bairros da capital? Como que ela está modulando as discussões aqui entre os candidatos? A gente vê que a atual gestão ela aponta por um descaso histórico em relação a esse sistema de proteção contra cheias, muitas vezes aponta a responsabilidade da União, do governo estadual. Os adversários do atual prefeito comentam que foi questão de negligência. Qual a tua percepção, professor, de como esse ponto específico pode influenciar a eleição deste ano? Eu acredito que todos nós, direta ou indiretamente, fomos impactados pela questão das cheias durante o período, né, do mês de maio do corrente ano, e é praticamente impossível que isso não seja uma prioridade por parte dos eleitores, né? Quem não foi diretamente afetado pela enchente ficou sem luz, ficou sem água, ou, obviamente, ficou aterrorizado com tudo o que aconteceu e vem de uma negligência já de muitos anos, que não recai só sobre a atual administração. É uma negligência de diversas correntes que já passaram pela Prefeitura Municipal e nos deixaram nessa situação. Claro que são acusações muito fortes que existem em relação ao atual prefeito, principalmente por uma questão de um descuido, um descaso com os alertas que nós tivemos da própria natureza em setembro do ano passado, e eu acredito que isso vai reverberar no voto. Quando nós olhamos a pesquisa, nós vemos que a pesquisa é um retrato do fenômeno atual, né? A pesquisa é uma fotografia do sentimento do eleitor naquele momento. E nós podemos ver um considerável
é uma considerável preocupação em relação não só a essa temática, mas outras que sempre estão no topo das pesquisas, como educação, saúde, só que a enchente, ela é aqui, né, o retrato do momento e se contrapõe àquilo que nós acreditávamos que pautaria a eleição inicialmente, porque todos nós esperávamos que haveria um duelo entre o PT e o candidato do Bolsonaro, e agora nós estamos vendo as pautas do município, de fato, as questões da capital sendo debatidas. Então é um momento propício também para o eleitor pensar, né, para o cidadão pensar o que ele quer para o futuro da cidade. Certo. Professor Fábio, a educação este ano ela não está ali no topo das prioridades. Segundo essa pesquisa, apenas 5% do eleitorado, né, botam, enfim, a educação como ponto principal. Qual a tua percepção, professor, em relação a isso? A educação que é, enfim, uma das questões mais relevantes para o desenvolvimento de uma sociedade está tão abaixo em relação a estes outros temas? Gilberto, agradeço o convite, obrigado, agradeço a presença do Alisson, do professor Cláudio também. Então, cada eleição ela tem um tema, né? Nunca uma eleição ela é igual a outra. Então, assim, é um fenômeno sempre do retrato atual e você tem... e é surpreendente que a educação tenha aparecido lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para outros municípios, o tema principal é a saúde, sempre. Saúde e segurança são sempre os temas prioritários. Esse descaso com a educação, ele já vem de algum tempo também. A questão da enchente, isso é muito importante dizer, ela também não é uma unanimidade em alguns municípios que foram afetados, né? Eu participei de algumas pesquisas em alguns municípios, como São Leopoldo, Campo Bom, que foram atingidos e esse tema da enchente não está presente. Mas Porto Alegre ficou muito marcado. Até hoje nós estamos sem aeroporto, sabe? Isso traz um impacto muito grande para a economia, sabe? Para tudo. Então a enchente, esse desastre climático, ele chegou para pautar uma eleição que geralmente ela ia se dar por vias normais, saúde, educação, segurança, mas o tema da enchente, pelo trauma que ele causou e pelas perdas que ele provocou, provavelmente ele vai ser prioritário do começo ao fim, com esses temas sendo vindo em segundo plano. Saúde sempre é um tema muito demandado, segurança, né? Nós vivemos numa capital que ela cresceu os índices de violência e tal, tivemos muitas mortes violentas agora recentemente, então, mas você não vê isso vindo para o debate. Nós tivemos dois principais debates e isso não estava presente nos candidatos. Isso é uma coisa importante de ser destacada, né? Além de outras questões que não vieram da eleição nacional para a eleição municipal. Então, quando você olha para uma eleição municipal, ela é um retrato local. Assim, a gente vai discutir mais à frente, mas os temas nacionais dificilmente reverberam, porque são temas locais. Geralmente as pessoas procuram um síndico, alguém que administre a cidade e os problemas locais. Tem essa questão para resolver e acredito assim, que assim como a pandemia veio para embolar o meio de campo na disputa nacional, a enchente veio para embolar o meio de campo também na eleição municipal. Porque, não sei se tu recordas, Gilberto, tinhas um debate onde se discutia que a reeleição, né, do atual prefeito ela estaria encaminhada. E com a questão da enchente, com a questão da negligência, isso mexeu o meio de campo. Então nós vamos ter uma disputa muito acirrada, provavelmente um segundo turno também muito acirrado, e com esses temas sendo vindo em segundo plano, que geralmente sempre estavam na vitrine, como saúde, educação e segurança. Exato. Professor Cláudio, na tua opinião, a gente vê que os adversários do atual prefeito estão, enfim, mirando fogo em relação à suposta negligência que pode ter acontecido, né, em relação a esta enchente, as falhas no sistema. Tu acha que o atual prefeito, em responsabilizar União, governo do Estado, passar por uma questão histórica de descaso com todo esse sistema de proteção, ele acerta? Ou tu acha que seria meio que tirar a responsabilidade dele do foco aí? Qual é a tua percepção quanto a isso? Perfeito. Primeiramente, saudar os colegas e a quem nos assiste. Gilberto, o incumbente sempre tem a sorte ou o azar.
porque quem está no poder é que será mirado pelos acontecimentos. Obviamente, quem analisar do ponto de vista técnico sabe que isso é um problema que é histórico, né, de negligência de todas as instâncias, até porque é uma competência comum, né? Tem as competências específicas aqui, mas a gente tem a competência ambiental, por exemplo. Nós estamos tratando de uma questão aqui maior. Claro que a enchente foi um trauma para todos os porto-alegrenses e dos demais gaúchos que foram atingidos, mas a gente está tratando de uma questão maior ainda. E até tem a discussão que polariza, lamentavelmente, né, se está ocorrendo ou não alterações climáticas. Parece óbvio, a ciência já afirma, e nós podemos verificar que sim, as questões climáticas estão influenciando e trazendo problemas. Então, se eu sou candidato, incumbente, claro que eu destacaria isso, porque tem razão. Como tem razão também de que a União e os governos estaduais sucessivos têm essa parcela de culpa e os prefeitos anteriores também. Mas, ao mesmo tempo, o atual prefeito também, os adversários vão dizer, poxa, mas teve 4 anos para fazer alguma coisa. Então, essa discussão que teria que ser pautada por questões técnicas, a gente sabe que na hora da eleição, e mais o trauma social por todos nós passamos, isso vai ser polarizado, às vezes, de uma maneira não produtiva para resolver o problema. Mas faz parte do jogo das eleições. A gente também vai discutir mais para frente isso, eu gostaria de destacar depois a questão da cultura política do brasileiro, do capital político que o eleitor brasileiro tem e de um clientelismo remanescente que existe, que muitas vezes afasta o eleitor de uma discussão mais iluminada das questões locais e fica focado em questões ideológicas, por exemplo, que muitas vezes são plantadas pelos próprios candidatos, afastando da discussão principal, que seria quais são as questões técnicas que a gente tem que enfrentar para a enchente. Isso, professor Cláudio, aproveito que tu entrou nessa questão dos assuntos nacionais para a gente falar sobre a polarização. Aqui em Porto Alegre a gente até vê, enfim, os principais candidatos, né, tentando atrelar a imagem deles a líderes nacionais. Qual a tua percepção em relação ao impacto? Esses líderes nacionais, realmente eles têm força para influenciar o voto aqui dos eleitores de Porto Alegre? Tem 2 observações para fazer sobre essa... Existem muitas observações para fazer, 2 observações. A primeira delas é que a eleição é local. Então, do ponto de vista do bem comum, toda a discussão política e o eleitorado teria que estar focado na questão local. Por exemplo, saúde, educação. É lamentável, é claro que a gente, repetimos, é um trauma, mas 5%, diz a pesquisa, né, da preocupação com a educação em Porto Alegre, numa economia que aí depende dos economistas, mas 3ª revolução industrial, ou 4ª revolução, uma revolução científico-tecnológica em que a empregabilidade, o bem comum passa por uma educação de qualidade e uma educação pública de qualidade. Então, é um tema local, mas também é um tema geral. Mas a questão de deslocar para uma disputa ideológica, inclusive mundial, não só brasileira, prejudica o debate que deve ser o debate do local. A segunda questão é que essa polarização que a gente vê no mundo, não só no Brasil, ela é prejudicial à democracia. Nós temos um esvaziamento, por exemplo, de partidos de centro, mas verdadeiramente de centro. Na ciência política a gente sabe que a discussão direita e esquerda é muito mais complexa, mas o eleitorado médio sabe identificar o que é direita ou esquerda, mas a gente tem esvaziamento de partidos de centro-esquerda, centro-direita, uma polarização ideológica que não traz nenhum benefício à democracia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em outros países na Europa, como Hungria, Turquia e tantos outros. Então, essa polarização que os candidatos vão usar, porque existe toda uma questão de cultura e capital político do eleitorado para tentar atrair votos, eu julgo que é prejudicial para a democracia e para a eleição local no Brasil. Certo. Professor Fábio, a gente vê as campanhas não apenas utilizando os líderes nacionais, enfim, para angariar votos, no caso, trazer eles para as próprias campanhas, como também tentando atrelar esses líderes aos adversários com o intuito de aumentar a rejeição deles. Vamos entrar nesse tema da rejeição. A gente costuma ouvir algumas pessoas comentarem que eleição não é para escolher o melhor candidato, mas sim o menos pior.
Como é que tu vê, professor, a questão, o fator rejeição aí nas próximas semanas, aqui nas discussões das campanhas de Porto Alegre, ele vai ser um fator decisivo aí para o eleitorado, para o resultado da eleição, professor? Tu tocaste num ponto-chave. Rejeição, muitas vezes as pessoas não olham, mas a rejeição determina o voto. Porque não se escolhe, geralmente, e se vê quem na frente e vota naquele que está na frente. O eleitor é pragmático, o eleitor, né, ele tem uma cultura política que ele é atrelado ao clientelismo, mas ele é muito pragmático. Então, quando você olha para essas lideranças tentando atrelar essa questão das lideranças nacionais, os líderes locais tentando colar essa imagem de lideranças, de líderes nacionais, eu vi isso em 2020 muito forte com o Melo, né? O Melo, ele colou mesmo na figura do Bolsonaro, então ele vestiu a camisa e tal, mas foi um momento de auge do bolsonarismo. Então, assim, hoje a estratégia dele já é diferente. Porque o Bolsonaro não se reelegeu, teve a questão da pandemia, teve uma defasagem ali. Mas, do outro lado, você vê a Maria do Rosário colando na figura. Então, assim, e o Lula é o presidente agora, então faz parte do jogo, mas, ao mesmo tempo, você tem que ver até que ponto isso é benéfico para a campanha. Por exemplo, a Maria do Rosário é a pessoa que mais tem rejeição, tem 48% de rejeição, segundo a pesquisa da Quest. E o Melo tem 40%, então, assim, é muito alto. As duas rejeições são muito altas. Geralmente, um tempo atrás, nós trabalhávamos com 30, sabe, alguma coisa assim. Mas essas rejeições são muito altas. Muitas vezes ela inviabiliza uma candidatura. Te joga para o segundo turno, mas inviabiliza. Eu vejo realmente essa questão da polarização, quando ela é maniqueísta, ela faz um mal danado para a democracia, como o professor Cláudio colocou, porque ela esvazia o debate e porque ela não propicia escolhas para os eleitores que faça ele cognitivamente pensar em questões realmente que são importantes para eles. A questão da educação é crucial, nós estamos atrás, o Rio Grande do Sul já foi referência, Porto Alegre já foi referência e nós estamos atrás em tudo, é uma questão importante. A questão dos sistemas de proteção, por exemplo, colapsou. Então, assim, como é que tu vai justificar uma candidatura quando você tem uma administração na qual recai sobre você que colapsou o sistema, você entende? E aí é você justificar para o eleitor que você é a melhor escolha. E aí dentro dessas escolhas está a rejeição. Então, assim, se fosse em outro cenário contra um outro candidato, o Melo estaria fora do páreo, você entende? Mas como em Porto Alegre o PT tem uma rejeição muito grande, o Melo está no páreo, não tem outro candidato assim. E eles não conseguem colocar isso na campanha dele. Então essa questão da polarização ela é muito importante, mas ela diminuiu. Eleição municipal ela é assuntos locais, então é muito difícil de você colar na figura, você pode trazer uma ou outra pessoa para fazer um adendo na tua propaganda política, mas a eleição municipal, as eleições municipais, elas são assuntos locais, o eleitor está preocupado com assuntos locais, dificilmente ele cola. Isso é bacana para você eleger vereador, mas para a eleição majoritária são temas locais. Professor Alisson, como os colegas aí comentaram, as rejeições dos candidatos, elas são bem altas. Quais seriam as formas, na tua visão, que, enfim, talvez os principais aí, o que eles poderiam fazer para tentar diminuir? Seria a questão de apresentar mais propostas, enfim, de uma campanha, a gente vê a campanha não apenas nas ruas, né, mas também no meio digital, a gente sabe que tem uma influência muito grande. Que tipo de mecanismos eles poderiam utilizar para tentar diminuir essa rejeição, professor? Isso é muito relativo, dependendo do contexto que nós estamos observando. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tudo se encaminha para que o prefeito Eduardo Paes seja reeleito no primeiro turno, mesma coisa no Recife, com o prefeito João Campos. Então nós estamos falando, em especial no Rio de Janeiro, uma cidade onde o bolsonarismo é muito forte, um político de centro com baixo nível de rejeição prestes a ser reeleito no primeiro turno, mostra que muito também é da autonomia do capital desse político no município. Aqui, especificamente em Porto Alegre, hoje nós não vemos nenhum político, digamos assim, autônomo em termos de capital político.
a candidatura da Maria do Rosário, muito atrelada ao presidente Lula, e o Sebastião Melo tentando ainda, né, se manter dentro do espectro do bolsonarismo. Agora, sobre essa questão da rejeição que nós debatemos aqui, e principalmente da polarização que existe no ambiente político, ela sempre existiu, essa polarização, mas nós tínhamos um eixo organizador da política entre PT e PSDB na disputa nacional, o DEM e o PSB, o atual União Brasil, né, o DEM, e o PSB nos governos estaduais, e o MDB fazendo ali um meio de campo junto com todos esses partidos nas eleições municipais. Então todos disputavam as eleições do município e havia coligações entre PT e PSB nos governos estaduais, entre o PSDB e o DEM também nos governos estaduais, e eventualmente o MDB ou ia como cabeça de chapa ou olhava com todos esses partidos no espectro municipal. Isso mudou drasticamente, porque nós tivemos uma pulverização dos partidos. Os partidos nanicos do Congresso começaram a chegar nas capitais, o caso de Belo Horizonte, onde o PHS venceu em 2012, né? Caso do Marcelo Crivella, que venceu com o antigo PR no Rio de Janeiro. Então, houve uma mudança no sistema político partidário, uma fragmentação que antes era do campo legislativo e foi também para a eleição do Executivo, principalmente como porta de entrada às prefeituras, e isso fez com que, bom, no que o sistema partidário colapsou, aumentou ainda mais o nível de autonomia por parte dos políticos e dessas figuras independentes que tentam galgar posições de acordo com o seu histórico que eles trazem, né? Ou do próprio campo político, ou no caso, né, de um capital social vindo da família, da política, como o caso do João Campos no Recife, o herdeiro político do Eduardo Campos, que foi governador do estado. Tudo isso acaba mudando como nós fazemos política no cotidiano. Então, para diminuir essa rejeição, bom, é uma questão muito pontual. Aqui em Porto Alegre eu vejo com muita dificuldade, porque nós temos, não vou dizer dois extremos, porque eu não vejo nenhum dos dois lados com tamanha extremidade no seu discurso, como nós vemos muitas vezes no nível nacional e internacional, e até é bem importante dizer que nós não tratamos de uma polarização sadia como sempre existiu, é uma polarização do discurso radicalista entre nós somos democratas e o outro extremo flerta com a ditadura, ou, no pior dos casos, esse outro extremo que faz com que muitas vezes exista um discurso contra imigrantes, tenta segregar a população como se existissem seres humanos com inferioridade ou com, digamos assim, serem dignos de respeito. Isso sim é muito preocupante. Mas, voltando ao espectro municipal, não vejo como tão polarizada a disputa. Existem duas candidaturas fortes e diminuir a rejeição vai muito de aumentar o próprio capital político e saber trabalhar o que hoje é a principal figura, né, do debate público, que é as redes sociais. Por quê? Cada vez menos nós vemos atenção ao debate político por parte do eleitor, e isso é preocupante, mesmo que ele esteja muito conectado com a questão política, porque é fácil ter o acesso, mas o debate foi apequenado. Isso é muito perigoso também do que nós vemos depois do que sai das urnas. Professor, aproveito para que o senhor tocou em relação ao imenso número de partidos. Atualmente são cerca de 28, 29 partidos, né, existentes aqui no Brasil. Aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre são cerca de 17, 18, está sempre mudando, eu não tenho o número exato agora. Vamos falar sobre as eleições proporcionais. Professor, por muito tempo a atual administração ela teve uma base muito grande aqui na Câmara Municipal. Deu uma decaída depois da questão das enchentes, enfim, mas basicamente todos os projetos que eram enviados aqui para a Câmara eram aprovados pela base ser muito, muito ampla e a oposição muito pequena, apenas 10 vereadores. Professor, em relação a essa consciência que o eleitorado tem sobre eleger vereadores que estejam em sintonia com, enfim, o candidato a prefeito que eles estão escolhendo. Fala para a gente a importância de haver essa ligação
entre os candidatos das chapas majoritárias com os candidatos ao parlamento. Importante destacar que a partir do ano que vem vai haver a redução de uma cadeira aqui no plenário Otávio Rocha, devido ao censo que foi realizado no ano de 2022 e que apontou uma redução de quase 75 mil moradores em Porto Alegre. Então, o Parlamento Municipal teve que fazer esse ajuste no número de cadeiras. Professor. É de extrema relevância que o eleitor tome ciência das propostas do seu vereador, porque, eventualmente, toda a política pública há de ser debatida na Câmara de Vereadores, seja por projetos de lei submetidos pelo município, né, pelo Poder Municipal, pelo Executivo Municipal, mas também, muitas vezes, como nós vimos, você citou, né, o caso da aprovação, muitas vezes, por maioria absoluta dos projetos enviados pela atual gestão, mas eu citaria como mais importante o fato que a atual gestão sobreviveu a uma investigação dentro da Secretaria da Educação que era um tema de uma dimensão descomunal em termos de corrupção. Uma ligação, uma sobreposição entre o público e o privado que nos faz remontar lá as leituras do Raimundo Faoro, do Sérgio Buarque de Holanda, dos clássicos da ciência política brasileira, uma transgressão entre o público e o privado que se perpetua na realidade brasileira. Mas, assim, isso é algo muito complexo para que o eleitor tome conhecimento, porque nós temos uma imensidão de candidaturas e até os próprios partidos políticos, em próprio benefício, na legislação eleitoral, votaram uma série de leis que vão apequenando o debate político. Isso, em grande parte, é fruto do Eduardo Cunha, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados. E faz com que, por exemplo, nós tenhamos uma redução do período eleitoral, que começa cada vez mais tarde, a própria propaganda no rádio e na TV, que vai chegar naquele eleitor mais pobre. Muitas vezes nós vamos pensar aí um indivíduo que é motorista de táxi, motorista de Uber, motorista de ônibus, o contato que ele vai ter com a política provavelmente vai ser pelo rádio. Passa o dia inteiro dirigindo, trabalhando, vai ser pelo rádio. Quando nós temos esse apequenamento do debate, o eleitor não toma ciência. É justamente isso que determinadas figuras políticas têm como objetivo central, dificultar que o eleitor se aproprie das questões políticas, né? E eu encerraria também pontuando, sobretudo, uma tentativa incessante que existe por parte de alguns partidos políticos de universalizar com que todas as eleições ocorram em simultâneo, desde o presidente até o vereador. Isso é muito preocupante, porque nós já temos uma dificuldade de debater as questões locais, como nós estamos falando aqui, mas também questões estruturais do país. As eleições majoritárias sempre são pautadas pela questão da economia e, excepcionalmente agora nós estamos falando aqui em Porto Alegre, não é mais nem de um modelo de cidade, é entre uma figura que possa ou não se coadunar com os valores baseados também no eterno medo que existe em relação ao comunismo, que nunca existe teoricamente, mas nunca existiu na prática e está muito distante de qualquer realidade do cenário político brasileiro local e jamais seria algo aplicável e praticável no espectro municipal. Então, esse apequenamento do debate, ou como nós vimos nas eleições de 2020, carros de som que eram pagos aí por alguns candidatos para tentar rotular fake news a uma outra candidatura, dizendo que no município seria legalizado comer carne de cachorro. Então é isso, sabe? É uma política pequena que vai ganhando proporção e é esse o objetivo de determinadas lideranças políticas com força e relevância no município, que o eleitor não se aproprie do debate político, seja municipal, seja estadual, seja nacional. Passo agora aqui para o professor Fábio. Professor Fábio, a gente lembra que na administração anterior, antes do atual prefeito Sebastião Melo, o prefeito Marquesan, ele inclusive chegou a sofrer um pedido de impeachment. Aqui que depois, enfim, depois que ele nem passou para o segundo turno, foi, enfim, barrado pela justiça. Mas ele teve um conflito muito grande com os vereadores, inclusive correndo o risco de perder o cargo. Na tua perspectiva, professora, tanto o atual prefeito quanto a principal concorrente dele, que é a candidata Maria do Rosário, caso eles sejam eleitos, como é que eles vão administrar, professor? O senhor vê, por exemplo, a candidata do PT conseguindo uma maioria para aprovar os projetos aqui no Parlamento Municipal? Claro, falta mais de um mês para a eleição, mas dada a visão que tu tem hoje aqui da composição da Câmara Municipal.
Sim. Para falar assim, Gilberto, a eleição municipal são as eleições mais interessantes que tem, porque são as eleições onde as pessoas que estão procurando ser eleitas estão mais próximas do povo, das pessoas realmente que vai buscar o voto. Então é uma eleição muito interessante, muito próxima do eleitor, é a mais próxima que tem. E quando você olha para essas candidaturas, infelizmente, né, vai haver essa redução de uma cadeira. Eu já havia falado isso aqui na Câmara de Vereadores. Para a cidade de Porto Alegre é uma perda, né, porque você imagina que cada região, cada localidade tem o seu representante em tese, né, porque a voz dessas localidades ela deve ecoar na Câmara de Vereadores. E aí eu gostaria de citar a importância de tu ter uma legislatura, que ela seja fiscalizadora, porque uma das funções do parlamento é fiscalizar. Então, quando tu pega um governo, uma administração como a do Melo, que ela tem uma base muito ampla, uma super base, ela consegue atropelar certas coisas que deveriam ser investigadas, como o professor Alisson falou. Então, a questão da CPI, eles chegaram a protocolar uma CPI antes. Eles estavam à frente do tempo e, obviamente, não avançou uma investigação que deveria avançar, porque as pessoas precisam entender como é que funciona. Essas coisas precisam ser fiscalizadas, o dinheiro é delas, entendeu? O poder público não cria dinheiro, o dinheiro sai das pessoas. Então, esse problema da superbase, ele é preocupante. Tem vários estudos na ciência política que apontam essa questão como preocupante, porque você geralmente impõe um projeto de governo que muitas vezes precisa ser deliberado no parlamento, na Câmara de Vereadores, e não há essa deliberação natural. Chegando à tua pergunta, eu acho que se eleita, a Maria do Rosário teria um problema enorme, né, para formar uma base de sustentação. E aí a gente cairia numa administração à la Marquesan, por exemplo, que tocava os projetos, mandava para a Câmara e voltava e não conseguia realmente tocar algumas coisas que ele queria implementar. O projeto dele foi o vencedor na eleição de 2016. Então você tem que tentar administrar com aquilo que tem. Numa eventual eleição da Maria do Rosário, ela teria mais dificuldade, sim, como tu mesmo disseste. Já o Melo, a base de apoio dele é mais ampla. Como você mesmo citaste na tua fala, é importante porque houve uma debandada no começo do ano, não muito pela causa da enchente, mas porque é ano eleitoral. Então, cada partido e as lideranças procuram se apropriar do seu capital político e se valorizar. Eu posso ser candidato, eu vou me eleger novamente, eu vou me eleger mais forte ainda. Então, essa debandada que houve na base do governo Melo, ela é natural de acontecer. Toda eleição acontece isso. Mas a enchente trouxe um componente novo. E o que pode acontecer é um lado ser eleito e ter muita dificuldade de governar. E aí é um problema para Porto Alegre, porque Porto Alegre precisa mudar. Nós discutimos modelos de cidade, hoje não se discute modelos de cidade. Nós estamos na política da administração reativa. Então acontecem os problemas, aí a gente vai atrás. Acontece a enchente, a gente vai atrás, colapsa as instituições e nós não estamos conseguindo construir um modelo de cidade que seja que enfrente os novos desafios do século XXI, seja na educação, seja na questão climática, que ela é urgente hoje, as queimadas que estão ocorrendo lá em Rondônia, no Acre. Rondônia é meu estado natal. Então, assim, tá irrespirável lá, mas os reflexos de lá estão chegando aqui. E nós temos que tomar consciência disso. Nós quem? As lideranças. E essas lideranças não estão conseguindo projetar um modelo de cidade. E eu não vejo isso em nenhuma candidatura. É um problema para o eleitor, é uma pena que isso tenha acontecido. Professor Cláudio, em relação ao que tu está vendo, enfim, nas ruas, nas redes, sobre as campanhas aos cargos aqui proporcionais. Os professores já comentaram que a candidata, enfim, a principal candidata de oposição ao atual prefeito provavelmente terá dificuldades em conseguir construir uma base sólida para aprovar os projetos que ela possivelmente envia aqui para a Câmara. Como é que tu vê, professor, em relação a essa composição que está se formando aí? Qual a tua percepção em relação a
ao desenho do parlamento municipal depois do dia 6 de outubro, professor? Se não me engano, era o Brizola que dizia que ele acreditava em pesquisa até o resultado das urnas serem divulgados. A gente sabe que as pesquisas são sérias e existem as que não são sérias, mas a gente sabe que as sérias. Mas eu queria abordar teu ponto por um outro viés. A democracia é um projeto ocidental que se expandiu e se universalizou. Podemos dizer que se iniciou no final do século XVIII. Né? Talvez o livro fundador é o Contrato Social do Rousseau. Né? Lá tem o conceito de maioria absoluta, que é essa misteriosa porcentagem de 50% mais 1, que representa a vontade geral. Então, quando alguém é eleito, mesmo que ele tenha sido eleito por 50% e um voto, ele representa a todos, e não só aqueles 50 mais 1. Os sistemas eleitorais, depois do século XIX, com o Stuart Mill na Inglaterra, sistema distrital, nos Estados Unidos, a gente hoje tem na Alemanha o sistema distrital misto, então tem um parlamentar que é eleito no sistema distrital e o outro que é no sistema proporcional, parecido com o nosso. Nós temos sistema de listas, né? A Bélgica tem um sistema de lista mista, que é muito complexo, e o Brasil tem um sistema de lista aberta. E para mim, meu filho estuda no Uruguai, e eu fiquei impressionado que lá tem educação emocional, tem educação enciclopédica, que é importante, e tem uma disciplina de educação emocional. Eu acredito que o TSE poderia criar um programa, mesmo fora do período eleitoral, de educação política, para que o eleitor brasileiro, seja na eleição municipal, seja na eleição estadual, federal, ele entenda o que é o sistema brasileiro proporcional de lista aberta. Eu não vou nem entrar no mérito se o sistema tem que mudar ou não, vou partir do pressuposto que o sistema é este e que ele vai se manter por algum tempo ou por muito tempo. Então, o candidato, eu falo para os meus alunos, eu vou citar uma figura que é o Tiririca, né? Pior do que está, não fica. O Tiririca, o eleitor, ele votou no Tiririca, mas ele não votou no Tiririca, ele votou na legenda, ou ele votou na aliança de partidos para aquela eleição proporcional. O eleitor médio não consegue entender isso. Ele não consegue entender que 1.300.000 votos aproximadamente que o Tiririca fez, sei lá, não sei qual é o quociente eleitoral para deputado federal em São Paulo, vamos supor que seja 300 mil, ele pega os 300 mil e deixa 1 milhão para o partido, mais o saldo que os outros fizeram. Essa era uma coisa que o Alisson tocou, né, desde a presidência da Câmara do Eduardo Cunha, esse esvaziamento da política clássica, do debate, mesmo sendo uma eleição local, com questões locais, de que o cidadão médio tem uma ideia de quais são as propostas ideológicas, mas aqui a expressão ideológica no bom sentido da expressão que os candidatos carregam, e não candidatos meramente fisiológicos. E o nosso sistema de proporcional de lista aberta, mais os últimos acontecimentos, esvaziamento do debate, redução do tempo de propaganda eleitoral, fazer propaganda eleitoral parece que é crime. Os candidatos, tudo bem que havia abusos, mas os candidatos, hoje é rede social, a rede social, muitas pesquisas mostram, né, o impacto psicológico político, porque na rede social você perde a empatia, a hora do debate, do contato, é muito diferente um xingamento de rede social, na bolha algorítmica, do que o debate frente a frente. Então esse esvaziamento da ágora, para usar uma expressão, praça pública, isso é muito perigoso. E essa questão do eleitor médio, eu vou votar num candidato, numa candidata, eu vou para a majoritária, para prefeito e no vereador, o eleitor médio, esse cálculo é difícil para ele. Então, o nosso país precisaria, e aqui eu falo como cidadão, de uma forte campanha de educação política, permanente, mesmo fora das eleições. Olha, eleitor, nas próximas eleições vamos entender definitivamente, já que o sistema não vai mudar, estou partindo desse pressuposto, o que é uma eleição proporcional de lista aberta. Você não está votando no Romário, você não está votando no Enéas, que foi um fenômeno, 1.500.000 votos para deputado federal. Você não está votando no Tiririca, você também está votando.
e criar, então assim, se algum deputado, ou grupo de deputados e senadores fosse corajoso, professor Alisson, eu acho que isso não é a coragem para o sistema, estou falando como cidadão, de que houvesse essa educação política na TV, né, que o cidadão médio, que é o motorista, que muitas vezes não tem acesso a uma internet de qualidade, a um celular de qualidade, a um notebook, computador, quando está assistindo ali a sua telenovela, o seu telejornal, que ainda é relevante, que esse país é gigantesco, o Brasil profundo, como se diz, alguma figura um artista, um esportista, um músico, a Justiça Eleitoral teria como fazer isso. Olha, presta atenção, vai ter eleição, tá? Vou explicar pela enésima vez. Claro, não dessa forma, o sistema é esse. Então, como nossa sociedade padece desses vícios, é caótico. Né? É caótico e, como diz o Brizola, vou terminar, como dizia, não sou brizolista e nem deixo de ser, só sou porque ele foi uma figura histórica, né, gaúcha, de origem gaúcha, foi governador do Rio também. Só depois de abertas as urnas e verificados os resultados que a gente vai saber. E, como foi dito, se uma candidata ganhar, provavelmente vai ter um parlamento de difícil trato. E se o outro candidato ganhar, provavelmente vai ter um parlamento com um trato mais fácil, teoricamente. Né? Esse é o cenário, mas eu insisto, a questão ela é mais profunda. Nós precisaríamos pensar o sistema político brasileiro, talvez nem pela reforma, vai ser distrital misto, não vai ser distrital, assim como tem a educação emocional nas escolas, lá no Uruguai, a gente podia ter educação política no Brasil, mudaria muito as eleições, porém, a questão é quais são os interesses das nossas elites. Eu falo elite do ponto de vista sociológico, né? Então, nas nossas lideranças, seria melhor dizer, de ter um sistema político que realmente pensasse um modelo de cidade, não reativo. Porto Alegre está reativo, está aí, perdemos quase 75 mil habitantes. Isso é bom ou ruim? Eu vejo como ruim, porque essas pessoas saíram daqui por quê? Pensarmos, por que saiu? Por não ter alternativas, porque a economia da região metropolitana, mas de toda a economia gaúcha também, falta dinamismo. Então, um estado que já foi liderança, hoje é um estado que vive em crise. Portanto, a minha abordagem vai por aí. Eu sei que fugi um pouco, mas eu queria trazer essa reflexão. Sem problemas, professor. Só um adendo, são 517 candidatos a vereador aqui na disputa de Porto Alegre e 8 candidatos a prefeito. Claro, nós citamos aqui os principais, né? Mas ao todo são 8 candidatos a prefeito, a prefeitura. Continuo contigo, professor Cláudio, para a gente falar um assunto que ele é bem polêmico em relação às cotas. Foram criadas cotas tanto para a questão de gênero, como também um percentual mínimo do fundo eleitoral que os partidos devem repassar para os candidatos autodeclarados negros, que seriam pardos e pretos. Na última eleição, professor, foram, enfim, constatadas diversas fraudes, tanto na cota de gênero quanto nessa fatia do fundo eleitoral para os candidatos autodeclarados negros. Como é que a Justiça Eleitoral, professor, está, enfim, lidando com essa questão e quais mecanismos foram criados aí? Eu vi que recentemente foi aprovada uma súmula pelo TSE, né, que ela apontou algumas coisas que caracterizam essa fraude, professor. Nós entramos no sistema, o colega falou do Raimundo Faoro, do Sérgio Buarque de Holanda, entramos no nosso sistema, né, de clientelismo, de confusão da esfera pública e privada, e não é diferente quando a gente tem uma legislação eleitoral que, obviamente, procurando corrigir, né, reparar um erro histórico, né, uma sociedade misógina, uma sociedade racista, homofóbica, enfim, e criar um sistema que privilegie de alguma forma e promova candidaturas de mulheres, né, de cidadãs e cidadãos, né, de origem afrodescendente. E esses recursos, a gente sabe, os partidos, muitos deles são partidos fisiológicos, falta a minha outra fala, esses recursos são manipulados. Então a gente tem candidatas e candidatos que não fazem um voto sequer, às vezes a pessoa não votou nem nela, né? Enfim, então tem algumas coisas que é questão lógica, né? Esse partido está manipulando essa cota, esses candidatos, o partido não está promovendo realmente nas suas bases a criação de lideranças que representem as mulheres, que represente as
lideranças das culturas africanas, da religião, de matriz africana, por exemplo, né? A gente tem a questão dos evangélicos, as coisas começam a ficar complexas, né? Então, há claro desvios em muitos partidos. Então, quem compete a isso? Compete a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, né? Também fiscalizar, e, obviamente, a cidadania, mas a gente vai partir, né? O cidadão médio não sabe nem como funciona bem o sistema proporcional de lista aberta, como é que ele vai ter acesso às informações, né? E eu estou partindo do pressuposto que as cotas são necessárias, né? Porque a gente tem uma dívida histórica, né, na questão de representação das mulheres, dos negros, enfim, mas o desvio de verbas ou a manipulação faz parte da nossa cultura política, lamentavelmente. Então é o papel da imprensa, né, das denúncias, e os partidos manipulam, né, criando falsos candidatos, né. Por parte da Justiça Eleitoral é difícil também buscar. Então tem essa nova súmula da Justiça Eleitoral, enfim, mas é um trabalho de fiscalização. Mas antes disso, volto àquele outro tema, né, de conscientização da importância de você ter uma pluralidade de representantes no Brasil que é tão diverso e que precisa, tanto nas eleições locais quanto nas eleições gerais, dessas políticas de incentivar verdadeiras lideranças e candidatos de uma parte da população que historicamente foi negligenciada. Perfeito. Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria de ficar discutindo mais sobre esses assuntos com vocês, mas vou agora passar para as despedidas. Professor Fábio, 1 minuto para as suas considerações finais. Agradeço o convite, é bom estar aqui de novo com o Alisson, com o Cláudio, discutindo temas tão importantes. Nós teríamos tantas outras coisas para discutir. Rapidinho nesse ponto que o professor Cláudio citou, os partidos estão sempre na frente da legislação. A legislação é criada e eles acham um modo de driblar, né? E aí a gente... isso é parte da cultura política entre as lideranças que existe no Brasil. Então, é importante, houve um avanço. Nós tivemos 2020, assim, a Câmara de Vereadores, principalmente de Porto Alegre, foi uma das mais faladas, porque ela elegeu muito jovens, e negros e mulheres. Então, assim, ela foi uma das boas coisas que ocorreu, né, na última eleição, mas está muito aquém. E sempre vai haver essa procura de reparar isso por modo de uma lei, mas a lei não funciona no Brasil, né? As pessoas acham um modo de lidar. Então, essa eleição municipal ela é muito importante, ela é a mais próxima do eleitor, e nós estamos participando de um pleito, assim, todo ele é histórico, mas a gente viveu uma catástrofe, uma crise climática tremenda, e nós fomos tremendamente afetados. É importante essa eleição, é importante que as pessoas pensem nessa eleição e escolham um modelo de cidade que elas querem para o seu futuro, para que as pessoas não precisam migrar, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Então, muito importante, agradeço o convite mais uma vez, e são muitos temas que deveriam ter sido discutidos. Exatamente. Obrigado, professor Fábio. Professor Alisson. Quero agradecer o convite, estou sempre à disposição aqui da TV Câmara, é um prazer estar de volta, principalmente aqui na companhia dos colegas, professor Cláudio, professor Fábio. E eu acredito, assim, nessa última temática muito relevante que nós debatemos, né, o Robert Dow, ele falava que o parlamento ele não deve ser uma representação estatística da sociedade. Porém, quando nós vemos na política nacional uma sobre-representação de determinados setores, principalmente setores econômicos, mais do que sociais, e também, em especial, de determinadas figuras que têm um padrão, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e também em algumas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, né, que são homens brancos na terceira idade. Isso mostra que nós temos uma distorção muito grande em relação à participação política, que vai desde a base. Agora, quando nós elegermos os vereadores, as vereadoras, isso também é uma base para futuras lideranças políticas, que vão galgar posições, se tornar deputados estaduais, federais, chegar ao Senado também. Então é importante que a eleição municipal seja vista também como uma porta de entrada para futuras lideranças políticas. Quero agradecer o convite e foi um prazer estar aqui nesse dia. A gente que agradece, professor Alisson. Professor Cláudio, 1 minuto. A minha mensagem final é que o eleitor seja racional, mas racional não só... é racional quando as informações chegarem a eles, né? A questão da fake news.
questão da fake news é uma questão de educação também. Não acredite em tudo que chegue a você. Pesquise minimamente. Parta do princípio básico, duvide de absolutamente tudo. Por mais verossímil que pareça a informação que chegou a você, duvide. Porque a fake news ela é uma maldição para a democracia. Nós precisamos combatê-las em qualquer nível de eleições, local ou geral. Então eu queria deixar esse último recado, que me parece que é em prol da humanidade, de que o eleitor, seja de que origem for, de que matiz ideológico preferir, que se vai tomar sua decisão, tome sua decisão em informações verdadeiras. Então que preste atenção e parta do princípio, duvide de absolutamente tudo antes de tomar aquela informação como verdadeira e que vai pautar a decisão dele na eleição. Perfeito, muito obrigado por terem participado aqui do nosso debate. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar as redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau!